Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Bom dia, 11 horas e 3 minutos, está no ar o seu programa Café do Arquiteto. Seja bem-vindo à primeira edição deste programa no mês de outubro. Nós trazemos para a mesa um tema que está certamente no centro das grandes discussões globais e que cada vez mais precisa de atenção no nosso país: sustentabilidade em Angola. Falar de sustentabilidade é falar de futuro, é refletir sobre como usamos os nossos recursos, como projetamos as nossas cidades, como preservamos o meio ambiente e, sobretudo, como garantimos a qualidade de vida para as próximas gerações. Ao longo deste mês vamos partilhar ideias, ouvir especialistas e provocar reflexões sobre os desafios e também as oportunidades que o nosso país tem para construir um desenvolvimento mais equilibrado, inovador e responsável. Então, prepare o seu café, acomode-se e venha conosco nessa viagem de conhecimento e debate sobre a sustentabilidade em Angola. São 11 horas e 10 minutos, agora sim estamos em condições de cumprimentar o nosso convidado do dia, Altair Veiga. Bom dia, bem-vindo. Altair é fundador e também diretor-geral da Alto Solar. Muito bom dia, Dálvia, e muito obrigado pelo convite para cá estar. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Altair, sem perdermos mais tempo, porque já se foram 10 minutos do nosso programa, diga-nos assim de forma sucinta o que é de facto a sustentabilidade no contexto da energia solar. Ok. A sustentabilidade no contexto solar consiste em encontrar outras alternativas mais viáveis, econômicas e que também ajudam o meio ambiente, de maneiras a conseguirmos gerar eletricidade para podermos alimentar as nossas casas, as empresas, o país inteiro, podemos dizer. Então, a energia solar, neste caso, que é proveniente do sol, né, através dos painéis solares, vai converter aquela energia numa energia alternada, numa corrente alternada que podemos usar nas nossas casas. E pronto, nós aqui em Angola temos uma abundância em sol, então nada mais do que fazer proveito deste benefício que nós já temos aqui. Infelizmente, algumas áreas mais recônditas, não só do nosso país, mas também de Luanda, não têm acesso à energia elétrica. Que impacto ambiental positivo a expansão da energia solar pode trazer para as comunidades locais? Esse impacto é enorme mesmo, porque é algo que, por exemplo, vamos supor, nestas comunidades onde para essas pessoas conseguirem ter acesso à eletricidade, iria carecer de um investimento, né, de um capital para se calhar adicionar-se novas linhas de transmissão para essa energia poder chegar a essas aldeias, a essas comunidades. Mas com a energia solar, não. Basicamente vai-se encontrar uma área que tem uma vantagem, né, que está fora, por exemplo, de árvores e por aí fora. E dentro daquela área vai se instalar a quantidade de painéis que forem necessários para alimentar X casas. E pronto, essas pessoas vão poder beneficiar sem problema algum. E nós temos alguns casos, algumas intervenções que nós já fizemos e com todo prazer poderíamos falar também aqui. Como é que avalia o potencial do nosso país para a expansão da energia solar no contexto da sustentabilidade? Somos uma economia petrodependente. Será que é uma alternativa para o futuro das gerações? Ou nesse tempo nós ainda poderemos ver uma Angola transformada? Eu acredito que nós temos um grande potencial, especificamente para as energias solares. O nosso país, há uns anos atrás, nós já demos estes primeiros passos, né? Conseguimos instalar algumas usinas fotovoltaicas em algumas províncias, como no Namibe, em Benguela. Então isso posso dizer que marca
é um passo positivo no nosso contexto e o caminho é para frente. Ainda tem muitas áreas que nós ainda podemos implementar este tipo de sistema. E pronto, né? Mais vale tarde do que nunca, né? Isso nos outros países é algo que já tem sido implementado já há muitos anos. Por exemplo, não indo muito longe, temos a África do Sul, que muitas das casas lá são abastecidas pelas energias solares, né? Encontra-se muitas casas com painéis e usinas, e também no setor industrial. Então, sim, Angola tem um potencial enorme e principalmente eu acredito que nos próximos anos poderemos também começar a investir mais nas nossas fábricas, nas nossas indústrias, e caso essa distribuição de eletricidade, né, possa ser algum desafio, então aí é possível que faça-se essa adoção das energias solares para a fábrica ter já um início e começar a funcionar. Somos maioritariamente usuários da energia elétrica proveniente das barragens e sabemos que a energia solar também pode adequar-se ao nosso mercado. Mas gostaria de saber do Altair quais são os custos da implementação da energia solar e como é que elas podem ser amortizadas a longo prazo, porque deve existir um custo por detrás da implementação da energia solar. Acaba sendo mais acessível, acaba sendo um bocado mais cara, em termos de sustentabilidade é o mais seguro. Como é que funciona essa questão? Em termos de sustentabilidade, 100% é mais seguro, porque o sistema solar envolve poucos componentes, que é o painel, que é o inversor e as baterias, né, de uma forma resumida. Com relação aos custos, o que nós temos que entender sobre as energias solares é que isto é um investimento a longo prazo. Os painéis solares têm uma durabilidade de mais de 20 anos, né? Então, ao fazer essa análise, ok, vamos investir ou não nas energias solares, é também preciso entender, ok, essa necessidade energética que nós precisamos, isso é algo para hoje apenas, para este mês apenas, ou estamos a pensar algo que vai ajudar-nos e que vai continuar a estar aí, a funcionar por 5, 10 anos para a frente. Então, isso para poder complementar e dizer que o custo, sendo honesto, pode ser um bocadinho alto comparando com as alternativas atuais, que são os geradores. Então, nós, por acaso, isso é algo que nós, nos nossos relatórios, nos nossos projetos, agora estamos a implementar mesmo, que é também fazer essa comparação. Vamos supor que a senhora Delva quer instalar um sistema solar em sua casa. Então vamos lá, vamos fazer o survey, vamos ver quais são os equipamentos e vamos lá apresentar essa proposta, mas agora também estamos a apresentar esta análise essa comparação entre o gerador e a energia solar para poder entender ainda mais, ok, dentro de X, a partir de que tempo é que eu começo a ter o meu retorno aqui. Então, isso que é olhar a longo prazo, 10 anos para cima. Então, o custo pode ser, sim, no capital de aquisição, um bocadinho baixo, mas comparando com a manutenção, é muito, mas muito baixo mesmo, comparando com o gerador, que é o oposto. A aquisição é muito mais baixo, mas a operação tende a subir. Nós somos sustentáveis? Quando digo nós, relaciono-me ou questiono a questão de, enquanto cidadãos nacionais, nós somos pessoas que olhamos para essa questão da sustentabilidade com bons olhos, ou é algo que sente que não nos interessa muito? Ok. Somos um povo preocupado com a sustentabilidade? Sim, eu posso dizer que sim. Primeiro, a sustentabilidade é um tema que engloba vários setores, né? Tem os setores do saneamento básico, tem o setor das energias. Então, olhando para esse campo do saneamento básico, eu acredito que sim, que o nosso povo gostaria, né, de um dia poder olhar para o nosso país e de se calhar ter algo melhor. Então, isso é algo que todos nós estamos a par e pronto, acho que
podem ser criadas novas normas, novos hábitos, práticas no nosso dia a dia para, pelo menos nesse lado, ajudarmos um pouco aqui o país. Não só espero que o governo, mas nós próprios como cidadãos também. Agora, no caso das energias, também, sim, nós também temos uma abundância em recursos naturais, né? Dependemos muito do petróleo, mas também o nosso país já, desde mais de 20 anos por aí, que nós temos as nossas barragens, né? Então, também é algo que nós já viemos a implementar, né? Que é uma energia limpa aí também. Então, podemos dizer que sim, nesse caso das energias, temos essa contribuição positiva. Claro, temos o petróleo e isso reflete-se em outros campos, né, como no custo do petróleo, custo de eletricidade. Mas sim, eu acho que nós já há um tempo, mais de 10 anos, que já com essas nossas barragens já é algo muito positivo, porque nem todos os países têm essa vantagem, né? E nós temos... Nem todos os países têm sol durante 10 anos. Nós podemos dizer que Angola tem sol o ano todo, com exceção em alguns dias, porque às vezes mesmo no tempo de cacimbo, nós conseguimos ter a presença do sol ali no nosso céu. Diga-me uma coisa, Altair, em termos de manutenção, quais são as vantagens e desvantagens dos sistemas solares em comparação com as outras fontes de energia? Mencionamos agora o tempo de cacimbo, mas temos os dias os dias em que o céu está mais nublado por causa das chuvas. O que é que acontece quando se tratam das chuvas? Ok, boa pergunta. O sistema solar, né, pronto, nós mencionamos há pouco tempo a comparação com o gerador, né? O sistema solar tem poucas partes. Tem poucos componentes principais e em termos de manutenção é algo muito fácil e muito prático. Nós temos muita poeira aqui, então uma das tarefas principais é limpar o pó e claro, verificar os cabos, se está tudo bem, se não houve nenhum roedor que foi lá roer os cabos, e isso tudo, claro, se a instalação for muito bem feita e as proteções implementadas, claro que também isso ajuda muito também. Então, custos na manutenção relativamente baixos. A única coisa que se pode dizer aqui tem a ver com as baterias, porque as baterias são um dos componentes que apresentam um maior custo. E dependendo de como é que elas vão ser usadas, isso pode maximizar ou minimizar o tempo útil dessas baterias. Então, em vez de durarem, vamos dizer, por exemplo, 8 anos, podem durar 4 anos. E então, se o dimensionamento for bem feito, pode-se maximizar isso. Então, significa que a manutenção para a substituição dessas baterias vai se prolongar ainda mais. Em vez de trocar de 4 em 4 anos, pode trocar de 8 em 8 anos. Então... São essas algumas das vantagens. Já o gerador, não, muitos componentes e pronto, também com combustível, e então é algo que já com a energia solar, desde que haja sol, não há problema nenhum. E mencionou algo também nos tempos de cacimbo, que não faz sol. Pronto, nós aqui em Angola, mesmo no tempo de cacimbo, temos um bom sol. Tem pessoas que até fazem praia. E sim, é importante fazer um projeto adequado, um dimensionamento adequado, com base também nesses meses do ano de cacimbo, porque isso também vai garantir que esses equipamentos que vão ser alimentados, como os seus servidores e entre outros, possam funcionar da melhor forma. Mas sim, mesmo sem um sol, mesmo com nuvens, né, o painel solar pode sim gerar eletricidade através da irradiação difusa.
né? A irradiação difusa não é aquela que é a direta que vem do Sol e que vai, né, chegar aos teus painéis. A difusa é aquela, por exemplo, agora nós saímos, não tem sol, mas tem luz, não é? Então mesmo com essa luz do ambiente, não aquele sol, o painel solar tem a capacidade de gerar energia, claro, não de uma forma muito alta, mas já é algo que dá para carregar algumas coisas. No que concerne a mão de obra qualificada, o nosso mercado já oferece empresas que consigam dar conta da demanda do crescimento deste setor solar? Ok, boa pergunta. Sim, nós conheço várias entidades aqui, particulares como empresariais, pessoas com um perfil adequado e qualificado para essa demanda aqui, sim. Eu, por exemplo, só para dar também aqui falar um pouco também sobre a minha parte, eu sou um engenheiro elétrico, estudei na Universidade Estadual de Michigan e pronto, né, posso dizer que mais de 5 anos de experiência nas energias renováveis, inclusive também trabalhei para uma multinacional que é a Tesla, e aí foi também com foco no setor solar para residências. E então, sim, aquele know-how todo que foi aprendido é aquilo que está a ser posto em prática aqui. Falou sobre a questão das formações, o que já conseguimos perceber que é importante. Na sua opinião e na sua visão, enquanto especialista em energia solar, que papel é que os centros de investigação e também as universidades podem ter no desenvolvimento de soluções solares sustentáveis em Angola? Boa pergunta. Posso dizer que no setor educativo ou de educação, o nosso mercado já tem implementado certas práticas. Por exemplo, na Metodista nós temos programas de estágios e muitos dos estagiários, claro, que estão ligados à engenharia elétrica, mecatrônica, por aí fora. Em algum ponto no seu currículo escolar, na universidade, tiveram sim acesso a cadeiras, projetos relacionados às energias solares e entre outras. Então posso dizer que sim, que o nosso mercado já tem implementado e também vejo centros de formação e por aí fora. E também posso aproveitar também e dizer, tem uma biblioteca, Livros São Portas, de uma grande amiga minha, Silk, que eles também, é uma biblioteca e há sempre algum evento, há sempre algum workshop com inúmeros temas. Mas nós já tivemos pelo menos até duas participações que fizemos lá para crianças, né, dos 5 aos 10, 11, 12 anos, que nós tivemos que pegar essa informação das energias solares, preparar numa linguagem mais fácil, né, para as crianças poderem entender como é que as energias solares funcionam, se tem nuvem, se não. E fiquei surpreso, e posso dizer que elas conseguiram assim captar essa informação sobre as energias solares e o impacto que também tem aqui no nosso meio. Preparando as gerações vindouras. 100%. Existe um risco de descarte inadequado desses painéis solares. Os painéis solares são para sempre, têm as baterias, não são eternas, nada eterno, mas quanto tempo é que geralmente demoram? Quanto tempo de uso o cidadão tem, a pessoa tem, até ter que descartar? E como é que se descartam estes painéis solares, uma vez que estamos a falar sobre sustentabilidade? Exato. Bem, este tema é algo que, a nível internacional, eu penso que ainda não se chegou a uma conclusão específica ou a um meio bem específico com relação aos painéis. O que se pode dizer é que os painéis têm uma durabilidade de mais de 20 anos.
e atualmente está-se a instalar muitos sistemas solares, mas muitos mesmo, a nível global mesmo. E eu acho que é algo que daqui a mais uns 10, 15 anos, na substituição desses painéis, vai-se notar realmente, ok, o que é que vamos fazer com isso? Temos aqui mais de milhões de placas solares, o que é que vamos fazer com isso? E por isso é que tem muitas empresas que já estão a prever isso, né, esse facto que vai acontecer, e estão já a investigar em termos da reciclagem, de como é que essas fábricas, esses centros vão poder reutilizar esses painéis, se são os cabos, se são as próprias células. Então é algo que, pelo menos da minha parte, não consegui encontrar ainda um fim que se pode reutilizar os painéis, mas posso dizer que os estudos já estão a ser feitos e penso que brevemente haverá. E o mesmo com as baterias, mas acho que com as baterias sim, já se está a encontrar uma alternativa. Recentemente vi, por exemplo, os carros da Tesla, não é? Que as baterias da Tesla, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão a reutilizar essas baterias como um centro de backup para os servidores, né? Então, para os automóveis já não dá, né? A eficiência, a degradação baixou, mas pode-se usar para os servidores e entre outras aplicações também. Estamos a caminhar para o final da nossa conversa com Altair Veiga. É sempre bom sabermos mais sobre assuntos que nós não dominamos. Estamos a falar sobre sustentabilidade em Angola. Hoje estamos a falar propriamente sobre questões relacionadas à energia solar, aos painéis solares, a sustentabilidade por detrás desta outra forma de termos então acesso à energia. Altair, de forma já breve e sucinta, que políticas públicas então ou incentivos o nosso governo pode ou poderia adotar para poder acelerar o investimento em energia solar sustentável? Ok. Boa pergunta, Délvia. Uma das políticas que fora é algo que já vem a ser implementado há muito tempo, que é ter um sistema on-grid. On-grid significa que, por exemplo, eu tenho um sistema solar na minha casa. Se aquilo que o painel tiver a gerar é superior ao meu consumo naquele instante, então aquela energia vai para a rede pública, vai para a rede, podemos dizer. E quando isso acontece, a pessoa ganha créditos, não é? Ganha créditos. Então eu acho que isso é uma das políticas que pode ser implementada. Claro, requer também um estudo das nossas infraestruturas elétricas, um smart grid, para realmente termos este intercâmbio, né? Aquilo que vem e aquilo que é injetado para a rede pública. Então, sim, podemos dizer que é isso mesmo. Olha, Altair, obrigada pela sua presença. Neste tempo de conversa em que podemos conseguir entender um pouco mais sobre a questão da energia solar. Pode dizer. Ok, lembrei-me que queria dizer algo, mas esqueci-me. Uma das outras políticas também tem a ver com o acesso, podemos dizer, a um financiamento para esse tipo de sistema. Como havia dito, é um sistema que, a princípio, o capital inicial pode ser um bocadinho alto, mas é um investimento a longo prazo. Mas lá fora, mais uma vez fazendo referência nos outros países, África do Sul, Europa, Américas, o próprio governo em si, ele incentiva as pessoas com taxas, né? Então as pessoas, em vez de pagarem 10 milhões, podem ter se calhar uns 10% off, 10, 15% off. Então essa é uma das práticas que eu acho que o governo também podia implementar, né? Que é reduzir nesse custo de aquisição, nessas taxas.
E também, se calhar, no setor bancário também, que os nossos bancos também, porque atualmente com facilidade as pessoas conseguem fazer um empréstimo com facilidade, né? Conseguir um empréstimo para adquirir um automóvel, comprar uma casa, mas já para o setor solar acho que é um tabuzinho ainda, né? Os bancos não estão a par dessa matéria ainda. Alguns aqui já estão a interar-se mais sobre isso, e nós também já viemos a contactar alguns bancos, principalmente na FILDA, que nós também lá estivemos, para ver se podemos criar uma facilidade e um ponto de ligação entre o cliente e o banco, onde nós, fazendo esse projeto, vamos apresentar ao banco: olha, o cliente X quer um sistema para alimentar a casa toda, para alimentar a indústria, o custo é isso. Podemos dividir isso em várias fases, que essa é uma das vantagens da energia solar, diferente do gerador, que tens de comprar tudo ou não. Já com o sistema solar não, podes dividir aquilo em fases. Fase 1 vai dar para alimentar X equipamentos, fase 2 os outros equipamentos. E então, tendo essa informação toda bem elaborada e apresentada aos bancos, eu acho que isso também poderia também dar mais confiança. E também, pronto, né, se o banco também puder também reduzir nesses empréstimos, nessa taxa também que é cobrada normalmente para os empréstimos, eu acho que é algo que iria facilitar e muitas pessoas conseguiriam ter um sistema solar nas suas casas. Muito bem, foi a opinião de Altair Veiga, com quem estivemos durante 30 minutos de conversa. Nós estamos a falar aqui neste programa Café do Arquiteto. Para o mês de outubro nós vamos falar sobre sustentabilidade em Angola. Nós queremos sempre ouvir a sua opinião. Esta foi a conversa com Altair Veiga, ele que é fundador e também diretor-geral do Alto Solar. Altair, muito obrigada. Obrigado. Muito sucesso, e que muitas mais pessoas possam então optar por esta área da energia limpa. Com certeza. Obrigado mais uma vez.